Fala galera, Augusto Ribeiro aqui para falar desse Coritiba 0, Chapecoense 0. Fazer uma análise do jogo rápida, tudo direto ao ponto e para falar o que eu acho que está faltando, inclusive até já falando sobre a entrevista do Mozart e o que tudo que eles têm falado a respeito de contratações, tá? Vamos lá, o Coritiba não fez um jogo horroroso. O Coritiba controlou mais as ações, teve um primeiro tempo bem melhor do que a Chape, teve certo momento ali, até os 12 minutos, em que a Chape teve mais o controle de bola, mas não conseguia chegar no gol do Coritiba, e o Coritiba começou a criar algumas oportunidades. E aí nós vamos chegar aonde eu acho que é o ponto-chave do time do Coritiba hoje. O Coritiba é um time manco. Por que manco? É um time muito forte pelo lado direito e que pelo lado esquerdo não consegue criar nada. E se passa por dois fatores. Primeiro, que o ponta do lado direito joga muito mais do que o do esquerdo. Ronier joga muito mais, cria mais oportunidades. Eu sei que tem gente que ainda acha que o Ronier não tá indo bem, mas o Ronier melhorou muito nos últimos jogos. O Ronier avança, ele quebra a linha, ele sofre muitas faltas e mesmo não entregando muitos gols, Ronier tem feito bons jogos e conseguindo criar oportunidades para o Coritiba de gol. Mas muito passa também pelo seu lateral, porque pelo lado direito ele tinha o apoio do Alex. E eu vou provar isso porque no segundo tempo, sem o apoio do Alex, que machucou e foi trocado, o Coritiba perdeu essa força pelo lado direito. E quando Bruno Melo saiu e entrou João, que era mais forte pela esquerda, conseguiu atacar mais pelo lado esquerdo. E por que eu tô falando isso? Porque o Coritiba é manco, sim, por conta da questão de Ronier ter mais qualidade, mas principalmente, na minha opinião, pelo seu lateral. Porque do lado direito ele tem um lateral, quando o Alex está jogando, um lateral que passa o meio campo, um lateral que tem qualidade para apoiar. Ele não é o cara primoroso assim, mas ele é um cara que consegue apoiar, consegue avançar, tem força física, faz as tabelas, ele apoia o ataque. Do outro lado, quando tá o Zeca ou o Bruno Melo, é um Coritiba que não consegue avançar. E aí você une com um momento ruim do Yuri Castilho, que até agora não mostrou que veio no Coritiba, mas que ele também quase não tem opções ali pelo lado e não vê um lateral fazendo ultrapassagem. Muitas vezes alguém, quando encosta ali com ele, ou é o Josué ou o próprio Sebas Gomes, mas não é a mesma coisa que você ter um triângulo com um lateral, até porque se tá o Josué, não tá o Sebas, e quando você tem qualidade pelo outro lado, com um lateral, você consegue avançar. Minha opinião, hoje Coritiba precisa de atacantes, eles não vão trazer. Mas é muito escancarado desde o começo do ano que o Coritiba precisa de laterais. E para mim nas duas posições, tá? No direito e esquerdo. O Coritiba agora teve Bruno Melo machucado e Alex machucado. Já foi o próprio Lucas de Paula falou que caso de excepcionais, de lesões, eles iriam atrás no mercado. Para mim, tá mais escancarado agora. Coritiba, por exemplo, não vai ter lateral direito pro próximo jogo. Ah, vai ter o Lucas Taverna? Tem. Cara, vai colocar o menino para jogar fora de casa contra o Novo Horizontino, sendo que do outro lado também é o João. Eu não colocaria, provavelmente ele vai improvisar, provavelmente vai colocar o Vini Paulista ali, que já jogou na carreira de lateral direito. O Vini eu não lembro se jogou. É que confundi com o Bianchi, que ele já jogou de lateral direito. Mas assim, ele pode tentar colocar alguém que já jogou da carreira para jogar ali no setor. Para mim, eu prefiro colocar um Vini Paulista ali do que colocar o Lucas Taverna ali, que a gente não sabe se vai render e vai queimar o menino, porque daí ele vai fazer uma jogada, pode falhar, pode fazer um jogo ruim, porque já vai jogar contra um dos times que está no G4, numa fogueira, num lugar onde Novo Horizontino não perdeu para ninguém. E aí você coloca mais pressão em cima do menino. Claro, se jogar também vamos estar apoiando, mas eu não sei se é o momento para lançar o menino agora. E no final o Coritiba não tem um lateral para colocar ali. Vai ter que se virar, ou improvisar, ou colocar ele. Pelas imagens a gente viu das lesões ali dos dois laterais, é difícil que joguem no final de semana, tá? O Bruno Melo parecia com muita dor, o Alex parecia com muita dor, caiu esquisito, inclusive, o Alex. Preocupa muito pela imagem que a gente viu, pelo menos eu que vi pela TV, e assim, me preocupa porque o Coritiba precisa contratar. Precisa muito contratar. Até acho que o Coritiba não teve grande diferença entre Jaci e Machado, tá? Porque o Kozer na defesa foi muito bem, o Jaci conseguiu até fazer alguns jogos de transição, e o Josué vindo buscar a bola, ele conseguiu levar a bola para o ataque. E o Coritiba não teve tanto problema em transição. O Coritiba conseguiu atacar o Chapecoense. Só que no último terço era o maior problema. O último terço que era
os atacantes, que mais uma vez mostraram que não estão em boa fase, mais uma vez mostraram que precisa entregar muito mais. Preocupa na entrevista, mais uma vez, o Mozart falou que não precisa de nenhuma contratação, que tá tudo bem. Eu concordo de certo ponto, assim, que a gente não tem que fazer terra arrasada. O Coritiba empatou em casa, não fez jogos tão bons dentro de casa, mas também se deparou contra, pelo menos, Amazonas e Chapecoense extremamente fechados, e é mais difícil você atacar times assim. Obviamente o Coritiba tem que se reinventar, e o próprio Mozart falou sobre isso. O Coritiba vai ter que fazer, mas a gente necessita de contratações, e se não vão vir contratações, o Mozart vai ter que dar o jeito de fazer os caras jogarem. Yuri Castilho tá devendo, e muito. Mais uma vez eu digo, ele tem menos apoio pelo lado esquerdo, ele não tem um lateral que ajuda ele ali, ele não tem muita chegada pro lado dele, ok? Mas ele tá devendo. Ele, quando a bola chega, ele não faz grandes jogadas, ele não tenta, parece que não sei o que acontece com o Yuri Castilho. É pragmático, ele não é um a menos, mas ele também não consegue fazer algo diferente no ataque. E De La Torre e Gustavo Coutinho tirar para o ímpar e ver quem que vai entrar pior. Infelizmente, eu acredito que eles começaram de um jeito, os dois tiveram momentos bons durante o ano, mas na Série B nenhum dos dois está conseguindo entregar nada. Então, se o Coritiba vai continuar com eles, o Mozart vai ter que mudar um esquema, ele vai ter que mudar alguma coisa, vai ter que mudar um treinamento, porque ele é obrigado a fazer os caras jogar, porque se não jogar, fica cada vez mais difícil. Porque agora os times já sabem como jogar contra o Coritiba, e se os jogadores principais aí, que estão aqui, que não vão mudar, não oferecerem algo mais, a gente vai ter muito problema. Então, para mim, a grande questão desse jogo foi o Coritiba, enquanto tinha o Alex em campo, conseguiu mais atacar pelo lado direito com o Ronier. No segundo tempo, as melhores oportunidades foram pelo lado esquerdo, quando o João entrou e já estava conseguindo levar a bola mais por aquele lado, porque é um lateral mais ofensivo. O Coritiba tem laterais que ficam muito, e agora vai ter que ir para o mercado, na minha opinião. Tem que ir para o mercado contratar. Fora essa questão de laterais, tem os atacantes também, mas já falaram que não vão contratar, então como não tem lesão, esqueçam, porque eles foram claros, tá? Que não vão contratar. Lateral agora, pelo menos, tem aquele trechinho que o Lucas falou que se tivesse lesões, eles poderiam em algum momento contratar. Então tem que ver quanto tempo eles ficam fora, mas sem as lesões eu já acho que o Coritiba precisaria pelo menos de um lateral esquerdo que saiba apoiar no ataque, mas infelizmente não está indo buscar. Vamos ver se isso vai mudar. Em contexto geral, o Coritiba agora é líder, tem boa chance de perder a liderança, que o Goiás ainda vai jogar na rodada, pode ser que o Novo Horizontino também grude no Coritiba. Não acho que preocupe, o Coritiba continua pontuando, o Coritiba, mas ele pode se complicar mais pra frente, porque tá perdendo pontos em casa. E aí você vai jogar contra o Novo Horizontino agora, fora de casa, que não perdeu pra ninguém, e eu acho um empate lá aceitável. É um time que não perdeu pra ninguém em casa, o Coritiba tá jogando fora, pode empatar. Mas se empata com o Novo Horizontino, automaticamente é obrigado a ganhar do Remo, e é inegociável ganhar do Remo no Couto Pereira. Já seria sem ganhar do Novo Horizontino, mas se você arranca uma vitória lá, empatar com o Remo em casa não ia ser um desastre, porque você já tinha conseguido os pontos fora. Mas o Coritiba, empatando ou perdendo para o Novo Horizontino lá, é obrigado a ganhar de qualquer forma do Remo em casa. O Coritiba precisa voltar a vencer em casa. Não foi um jogo horroroso, é verdade, o Coritiba criou, mas não teve aquelas oportunidades de muito perigo. Teve uma no primeiro tempo, em que teve a jogada ali pela esquerda e que o De La Torre pegou um rebote e não conseguiu fazer. Ele estava cara a cara com o Léo. O Léo fez duas boas defesas. Então o Coritiba até que criou, não foi um time recuado, que só recuou, não. O Coritiba tentou jogar, mas no último terço faltou qualidade. E faltou bastante qualidade. Então aí eu acho que tem um problema com o Mozart, mas também não é só o Mozart, porque o time começou a criar mais, mesmo tendo um volante ali que não era o Machado que ajudava na transição. Mesmo com o Jaci em campo, o Coritiba criou oportunidades de gol e chegou ao ataque, só que esbarrava na qualidade de seus atacantes. Então tem que ligar o alerta vermelho de buscar alternativas. Se são esses jogadores, o Mozart vai ter que se mexer para fazer esses caras jogarem. Coritiba vai ter semana cheia. Final de semana, é quinta-feira, né? Não é uma semana cheia toda, não. Quinta-feira tem jogo contra o Novo Horizontino, 9h30, se eu não me engano,
fora de casa, precisa vencer. Vamos ter vídeo essa semana ainda sobre muitas análises, inclusive sobre a entrevista do Mozart. Vou falar muito sobre Série B. Confira os vídeos no canal, tem humor aqui também, mas quando fala do Coritiba é difícil ter o bom humor, que tá sofrível mesmo. Quando a gente vence ou quando perde, a gente fica com o coração apertado. Faltam pela matemática, inclusive eu fiz um vídeo da matemática aqui, faltam pelo menos 8 vitórias e mais um empate. O Coritiba se garante na Série A. Tem 9 jogos em casa. O Coritiba, ganhando todos em casa, sobe. Certamente sobe, mas com desempenho dentro de casa tem que começar a olhar para o lado de fora, porque nos últimos jogos não conseguiu vencer. Veja os vídeos aqui, inclusive tem um vídeo sobre a somatória de pontos que o Coritiba precisa para subir para a primeira divisão. Curta os vídeos do canal, tem comédia aqui, vou deixar até um trechinho dos últimos vídeos de comédia aqui, e no Shorts falo sobre todos os times, não só sobre o Coritiba, a Série B e zoeira contra todos, inclusive contra os rivais. Beleza? Curta o vídeo no canal, tamo junto.